Olá, bem-vindo ao programa interativo feito para você dialogar com o Senado Federal sem intermediários. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. A saúde ambiental do Rio São Francisco, os direitos de acessibilidade garantidos às pessoas com deficiência, as disputas entre partidos políticos, a infraestrutura precária das escolas públicas, a política habitacional do Distrito Federal e a punição prevista para os crimes de violência contra crianças. O Alô Senado começa agora. O que o Brasil está fazendo para preservar o Rio São Francisco? Quem quer saber é a Ivete Maria Vieira Santos, que mora na capital mineira, Belo Horizonte. A Ivete acredita que deveria ser obrigatório por lei o reflorestamento das margens das nascentes que alimentam o Velho Chico. Na opinião dela, essa ação deveria ser exigida de todos os donos de terras às margens do rio, independentemente do tamanho da propriedade. Quem comenta a mensagem da Ivete é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Otto Alencar. Oi, Ivete, olha, o Código Florestal aprovado aqui no Senado, já aprovado, no bojo dessa matéria, já tem lá um artigo que prevê a isenção do ITR, o Imposto Territorial Rural, para aquele proprietário das terras na bacia do Rio São Francisco que queiram replantar as suas matas ciliares. Eu fiz um projeto ano passado estendendo, isentando do ITR, Imposto Territorial Rural, toda a área do proprietário que deseje fazer o reflorestamento dessas margens. Eu creio que para reflorestar as nascentes e os afluentes do Rio São Francisco, em Minas Gerais e o Rio São Francisco, 75% dele é formado no estado de Minas Gerais, 25% na Bahia. Eu determinei e aprovamos aqui que a política pública que foi desenvolvida no ano passado e esse ano vai ser a política de revitalizar o Rio São Francisco. Aprovamos 2 emendas que estão agora no orçamento para revitalização. Uma pela Comissão de Meio Ambiente e outra pela bancada da Bahia, que aprovou de forma unânime, colocando recurso para a revitalização do Rio São Francisco. 2 emendas no valor de 600 milhões de reais que podem ser utilizadas pelo governo federal para revitalizar o Rio. Foi feita a transposição, já se investiu 8 bilhões e 500 milhões de reais na transposição e absolutamente nada na revitalização. Tanto o Velho Chico, que é uma riqueza que foi ao longo dos anos destruída pelos próprios usuários da água para consumo animal, consumo humano, consumo industrial e para irrigação, com os olhos omissos e complacentes dos governos estaduais e, sobretudo, do governo federal, através da Codevasf. Numa audiência pública interativa promovida pela Comissão de Educação, senadores e especialistas debateram o marco regulatório da educação à distância. A Paula Scherri estava atenta ao debate, participando online pelo portal E-Cidadania. Ela citou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e mandou a seguinte pergunta: como garantir que os ambientes virtuais de aprendizagem sejam acessíveis a estudantes com deficiências? A resposta fica por conta do presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Olha, o Estatuto garante isso. Se o Estatuto garante, nós temos que se apoderar, como eu digo, nós temos que dizer o Estatuto é coisa nossa e pressionar os poderes constituídos no município, no Estado, na União, para que garantam às pessoas com deficiência tudo aquilo que está assegurado no Estatuto, como você coloca muito bem. Mas se não houver uma pressão para o Estatuto ser aplicado na íntegra, claro que a lei, de repente, como é a questão da lei que pegou e a lei que não pegou. Essa lei veio para pegar e ela vai dar certo, e a pressão popular é importante, junto a todos os órgãos constituídos, tanto no município como no Estado, na União. Lá de Cruzeiro, no estado de São Paulo, o Alô Senado recebeu uma mensagem do Jeremias Rezende. Ele acredita que as disputas entre os partidos acabam confundindo os eleitores e prejudicando a sociedade. O Jeremias pergunta aos senadores: como fica a população diante desse fogo cruzado entre os partidos políticos?
Com a palavra, o senador Antônio Anastasia. Meu estimado Jeremias, primeiro agradecer a sua pergunta, que é uma pergunta importante e que comprova o seu interesse em participar da atividade política, o que é muito vital para a democracia brasileira. Mas a democracia, Jeremias, se faz necessariamente, não só no Brasil, em todo o mundo, com os partidos políticos. Os partidos têm os seus programas, a sua linha ideológica, as suas propostas. E essas propostas é que são debatidas nas eleições e que formam as bases parlamentares para os futuros governos. Então é claro que o partido deve ter uma proposta clara, uma proposta objetiva, real. O que nós temos no Brasil, que você se queixa e com razão, é que nós temos no Brasil muitos partidos que se confundem com pouca ideologia, com programas confusos, com uma dificuldade de distinguir quem é quem. Então uma reforma política sempre reclamada tenderá, em breve prazo, eu espero, reduzir o número de partidos. Mas partidos que tenham, claro, as suas posições divergentes e que vão disputar nas eleições posições antagônicas, nós teremos sempre, porque isso é a base da democracia. Fico feliz com a participação e, é claro, demonstra que você é um cidadão que está acompanhando os acontecimentos no Brasil. Na verdade, é uma pergunta geral, assim, principalmente focando no meu estado, mas se todos quiserem opinar. No meu estado, por exemplo, tem várias escolas, na minha, por exemplo, com uma infraestrutura muito precária para as crianças estudarem. O teto caindo, portas quebradas. Então, o dinheiro que a gente faz, que era para ser feito para nós alunos, a diretora acaba gastando nas melhorias da escola, sendo que isso deveria ser uma verba do governo. E ele alega que não tem dinheiro. Então, como é que eles querem uma educação boa se não tem uma infraestrutura legal para as crianças estudarem e se sentir confortáveis para estudar? Oi, Manuela, você tem razão que o dinheiro poderia ir para a qualidade do ensino. Agora, o que eu posso dizer para você é que a educação abrange toda essa parte também. A gente às vezes pensa que a escola é para dar só português, matemática, física, química, e a gente esquece da cidadania. E eu acho que essa questão é uma questão das pessoas entenderem que o bem público é deles e não do governo, então não depredar. Que tal se você formasse aí um comitê de preservação da escola, um comitê de meio ambiente dentro da escola, tudo isso é importante demais e você vai ver como sua escola muda. A política habitacional não funciona no Distrito Federal. Essa é a opinião do Edriano, que mora em Ceilândia, aqui no DF, e mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Os senadores concordam com essa visão? Quem responde a mensagem do Edriano é o senador Hélio José. Edriano, é com muita tranquilidade e alegria que respondo a vossa pergunta. Eu mesmo sou um crítico contumaz da política habitacional levada no Distrito Federal. Acho que o nosso governo do Distrito Federal poderia ter optado por uma política mais adequada de habitação, que respeitasse o que foi feito pelos governos anteriores, onde teve um trabalho sério de credenciamento, teve um trabalho sério de recadastramento, que hoje, inclusive, estão sendo desconsiderados. Além disso, a regularização fundiária em Brasília é tímida, não tem avançado, então Brasília precisa ter um debate mais sério e mais responsável na área da política habitacional. Eu tenho conversado isso com o governo Hollenberg, tenho cobrado dele. Eu não creio que a atual política habitacional do DF fundiária esteja bem. Está muito ruim e, de preferência, eu acho que ela deveria mudar. O que o Congresso Nacional pode fazer para garantir a punição dos crimes de violência contra crianças? Essa pergunta foi mandada pelo Dorismar via WhatsApp. E a resposta fica por conta do senador Edson Lobão. Dorismar, o Congresso Nacional já votou leis extremamente severas para punir delinquentes que cometem crimes contra crianças. A lei é tão rigorosa que não prevê apenas a prisão, a detenção, mas classifica o delinquente como tendo cometido um crime hediondo. Portanto, aquilo que o Congresso podia fazer, e sempre pode melhorar, a lei já fez, cumpriu o seu papel, cumpriu o seu dever, e isso tudo a sociedade brasileira tenta e deseja que esta lei seja mantida e cumprida com todo o rigor.
E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 6199661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para enviar uma mensagem escrita, acesse senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!